Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Esse é o nosso primeiro culto dominical do ano. Está sendo online, especialmente por conta do temporal que está lá fora. Mas antes de qualquer coisa, eu queria desejar um feliz ano novo. Eu tenho ouvido nesses dias muitas coisas, muitas palavras, até malditas, mas eu queria dizer a você, especialmente, que está meio sem esperança, a nossa esperança é o Senhor. O Senhor é que governa essa nação, o Senhor é aquele que vai adiante de nós como um poderoso guerreiro, e nada, absolutamente nada, foge ao controle soberano do nosso Deus. E antes de ler o texto bíblico, eu queria dizer a você, fazer um desafio, que nós já começássemos o novo ano pedindo ao Senhor que nos fortaleça e nos dê visões daquilo que Ele tem verdadeiramente para cada um de nós. Que o Senhor não permita que pensamentos e inclinações que não venham dEle encontrem abrigo nos nossos corações, em nome de Jesus. Que sejamos pregoeiros da paz e da esperança, em nome de Jesus. Amém? Feliz ano novo para todos. Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje em 1 Coríntios 16, versículos 13 e 14. Eu queria convidá-los para uma breve meditação nesse primeiro dia do ano. 1 Coríntios 16, 13 e 14 diz assim a palavra do Senhor: Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Amém? Glória a Deus. Antes de orar, vou checar mais uma vez se liguei a câmera. Perdão, igreja. Cabeça da pastora está joinha. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, clamamos a Ti, Senhor, pelas misericórdias vivas de Jesus, que o Senhor fale ao nosso coração de um modo especial no dia de hoje. O Senhor marcou esse encontro com cada um de nós. E eu rogo a Ti, Jesus, que o Senhor abra ouvidos e olhos espirituais, de modo que nem um tio, nem uma vírgula dessa palavra se perca, em nome de Jesus. Que ela seja o santo combustível para o primeiro passo, para adentrarmos no novo ano em vitória, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu mais uma vez gostaria de trazer essa palavra de encorajamento para toda a igreja, com vistas à maturidade. Eu tenho visto muita meninice, muita insensatez no meio do povo de Deus, e isso tem trazido muita tristeza ao meu coração. E o desejo hoje é que vocês vigiem, perseverem e se fortaleçam no Senhor, se fortaleçam na fé. Não olhem nem para a direita nem para a esquerda, olhem sempre para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Ele não perdeu o controle de absolutamente nada. Não cai uma folha sem que o Senhor permita.
Os versículos lidos são as exortações finais feitas pelo apóstolo Paulo aos cristãos de Corinto. Essas exortações servem para os cristãos de todas as épocas, visto esta ser uma epístola, uma carta circular. Começa um ano e, consequentemente, um novo tempo, sobretudo para repensarmos nosso relacionamento com o Deus vivo. Por falar nisso, como está o seu relacionamento com o Senhor? Quais as saídas que você tem buscado diante das situações difíceis? O Senhor é o lugar onde você vai em primeiro lugar? Ou você busca o Senhor e busca várias outras coisas? Busque o Senhor e espere resposta de Deus. Os versículos lidos, eles trazem admoestação àqueles irmãos daqueles dias a andarem em santidade e perseverança, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Aí eu repito, como esta é uma epístola, é uma carta circular, hoje nós estamos necessitados da mesma coisa, de perseverarmos em Cristo Jesus. Que facilidade que as pessoas têm de abandonar o Senhor. E eu queria, de certa maneira, hoje, pedir ao Senhor que fizesse com que essa palavra rasgasse o seu coração. Estamos adentrando um novo ano, as perspectivas são muitas, infelizmente nada agradáveis. E o mais curioso é que o negativismo tem adentrado as igrejas, a casa dos crentes. E não se trata, quando eu falo que as perspectivas são muitas, infelizmente nada agradáveis, não se trata de pessimismo, mas da constatação da realidade vigente. Deixa eu explicar. As pessoas, elas estão se inclinando para um lado, para o outro, mas sobretudo para aquelas posturas radicais. E isso tem trazido muitas derrotas, muito prejuízo no meio do povo de Deus. Muitos nessa época trazem seus augúrios com fórmulas mágicas para prosperidade, felicidade, saúde, sucesso e tantas outras coisas desejáveis. E eu pergunto, e quanto ao povo de Deus? Muitos cristãos têm andado de forma trôpega, vacilante, diante das muitas investidas dos que também se travestem de profetas em nosso meio para iludir os tolos. E eu queria falar com você, meu irmão. Eu peço licença ao Senhor para usar uma expressão que a minha mãe usava. A mãe que não tinha papas na língua. E ela dizia, quando via uma pessoa repetindo os mesmos erros, ouvindo as mesmas besteiras, ouvindo as mesmas mentiras e se curvando a elas, ela dizia, deixe de ser besta. Quando é que você vai crescer? Eu estou dizendo isso para você hoje. Quando você vai crescer na graça e no conhecimento de Deus? Quando você vai deixar de dar atenção aos espertalhões de plantão desde sempre? Deixe de ser besta. Acorde e olhe para cima.
E aqui eu queria mais uma vez chamar a sua atenção. Muitos têm andado de forma trôpega, vacilante, diante das muitas investidas dos que também se travestem de profetas. Repito, será que não há nada que possamos fazer que nos assegure um andar firme e perseverante em Cristo neste novo ano? O autor de Hebreus responde: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Tem muito crente com as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Como é que nós fazemos isso? Será que não existe algo que possa restabelecer essa firmeza do nosso andar e agir? O apóstolo Paulo responde através do texto. As ordenanças dadas por ele nos versículos lidos no início precisam gerar atitudes por parte dos que experimentam o Cristo que vivifica. Se é que experimentam. Há muitos arrolados no rol de membro das igrejas locais, mas que não estão arrolados no rol de membros da igreja invisível, da igreja que só o Senhor percebe. Precisamos da sobrenaturalidade na dependência do Espírito Santo de Deus. Que sobrenaturalidade é essa? Grito, pinote, doidice no meio das igrejas? Não, é um viver para glorificar o Senhor, aonde quer que estejamos. O mundo e especialmente o nosso país enfrenta uma crise moral, política, ética sem precedentes. Nunca vi algo nem parecido. E isto tem, de certa maneira, afetado a vida de todos e também a vida dos cristãos, porque deixaram de se posicionar diante de Deus e passaram a se posicionar diante de homens. E eu queria dizer a vocês que é imperioso que o povo de Deus faça a diferença no meio desse caos. Restauremos a comunhão com o Senhor. Busquemos o Senhor verdadeiramente de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. É do Senhor que vem a nossa resposta. Há sim algo que podemos e devemos efetivamente fazer para mudar este cenário, pelo menos internamente. Como não podemos mudar o que está lá fora, mudemos o que está aqui dentro. Dentro de nós. Eis a direção do céu para nós. Escuta só, 2 Coríntios 10, de 3 a 5, diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Temos feito isso? Claro que não. Nesses dias eu vi cenas mostradas pela TV, porque o adversário ele instiga e depois ele revela, ele mostra, ele expõe crentes ou ditos crentes, crentes nominais, fazendo alvoroço nas ruas da forma mais absurda que eu já vi na minha vida. E eu queria, mais uma vez, chamar a atenção de vocês para 5 atitudes imperativas que asseguram um andar firme e perseverante em Cristo, mesmo em tempos difíceis.
E essas 5 atitudes são trazidas pelo Espírito de Deus por meio do apóstolo Paulo. Escuta só. Primeira, sejamos vigilantes. A igreja precisa acordar. A atitude de vigilância tem sido negligenciada pela maioria absoluta de nós. A vigilância, que precisa estar sempre associada à oração, é uma questão de sobrevivência para todos os que servem a Deus. Não tem essa coisa de não, esse crente são de oração. Todo crente precisa ser de oração e de vigilância. Somos espreitados incessantemente por ações e presenças demoníacas que se colocam ao nosso derredor para nos derrubar de nossa posição em Cristo. E elas vêm das mais diferentes formas, até com a aparência de algo lícito. Por isso que o crente precisa acordar. O cristão precisa acordar. Precisamos entender que não estamos de férias na terra, mas numa grande arena de guerra, sem trégua. Deus nos chamou, escolheu, salvou e capacitou a enfrentar as astutas ciladas do maligno. Mas precisamos permanecer atentos, do contrário, seremos terrivelmente envergonhados e sofreremos as consequências da nossa negligência. Ouviram? Sério demais. Segunda atitude: permaneçamos firmes na fé. Jesus amado, nunca vi tanto crente, tanto cristão ioiô, pendendo entre dois lados, se deixando levar por palavras nécias. A palavra-chave aqui é permanecer. E a pergunta é: temos permanecido? Descobrimos em Romanos 12:3 que o Senhor repartiu uma medida de fé com cada um de nós. Contudo, essa medida de fé precisa ser regada com a palavra e com as orações para ser multiplicada. Quanto mais ouvimos a palavra, ela vai sendo consolidada, se transformando em certeza inabalável. Quando a fé se instala, ela dá firmeza aos nossos passos. E é isso que tem faltado. Estamos andando de forma trôpega. Mesmo que ela seja como um grão de mostarda, poderemos deslocar os montes que obstaculam as nossas vitórias. Terceira atitude: portemo-nos varonilmente. Cresçamos na graça e no conhecimento de Deus. Portemo-nos como gente grande. Deixemos de ser meninos na fé. Crer é também pensar. Maturidade espiritual se adquire quando nos alimentamos, meditamos e praticamos a palavra de Deus. Não existe mágica. Não existe outro método. Os ventos doutrinários contrários à palavra de Deus são cada vez mais devastadores e tem sido uma grande arma nas mãos do nosso adversário para minar a perseverança dos santos, postergando ou impedindo a sua maturidade espiritual. Presta atenção em nome de Jesus. Muitos cristãos, repito, que já deveriam ser mestres, continuam necessitando de leite espiritual. Jesus está às portas.
não temos muito tempo. Aí alguns dizem, essa é conversa de crente, a gente já ouviu tanto isso, Jesus não vem, Jesus não veio, Jesus não veio. Cuidado para você não ser apanhado de surpresa. É preciso amadurecer para ajudar os novos cristãos. Esses sim, são bebês na fé. Precisam de leite e colo, até que se fortaleçam e cresçam e ajudem outros cristãos. Quarta atitude: fortaleçamos-nos no Senhor e na força do seu poder. Esse fortalecimento, ele é experimentado, repito, pela leitura da palavra de Deus e dependência do Espírito Santo diariamente. Nada fazemos de nós mesmos. Somos tão somente instrumentos nas mãos de um Deus soberano e gracioso. Portanto, se você já é um servo de Deus, ore, clame, busque, peça esse fortalecimento e você receberá. A nossa força e suficiência vem só de Deus. Não é esse ou aquele governo que vai direcionar isso ou aquilo. Não, é o Senhor. Paulo, falando aos Efésios, ele diz: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aí vem a quinta atitude, a quinta e última atitude: sejamos benignos em amor uns pelos outros. Quanta insensibilidade com as dores que não doem na nossa carne. Quanta apatia com as necessidades daqueles que estão à nossa volta. E a palavra, além de empatia, é também sensibilidade. Tem faltado as duas coisas. Tem faltado compaixão em nosso meio. Cada um está preocupado com a sua própria dor. Os atos concretos de amor de cada cristão, sobretudo pelos que não merecem, testemunham do Cristo. Muitas vezes nós vemos muito mais empatia e caridade por parte de não cristãos do que aqueles que se dizem ser. Em Colossenses 3:23 diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Quando o texto citado diz tudo, é tudo mesmo. De um simples copo de água fria oferecido a um sedento, a uma visita feita a um enfermo, de uma palavra de graça proferida, ou mesmo a pregação do Evangelho àqueles que nunca ouviram falar do Cristo. Meu irmão, minha irmã, se comprometa diante de Deus. Aí onde você está, pare um momento e diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Preste atenção àquilo e àqueles que estão à sua volta. As necessidades, muitas vezes a necessidade é de um abraço, de uma oração, de um olhar. Seja esse canal dessa multiforme graça em nome de Jesus. Em outras palavras, Paulo está dizendo: exercitem-se na graça de Deus. Sejam canais dessa multiforme graça. Doemos graça, porque recebemos graça, e de graça. O que nós aprendemos aqui para meditarmos logo nesse primeiro dia do ano, nesse primeiro domingo do ano. O calor está enorme aqui. Primeiro, reaprendamos a vigiar e orar em todo o tempo. Nós não estamos de férias na terra. Estamos no meio de uma guerra perigosíssima
e é uma guerra espiritual. Segundo, permaneçamos firmes na fé, regando-a com a palavra de Deus para que ela seja multiplicada. Levemos as nossas queixas à sala do trono, em nome de Jesus. Terceiro, aprendamos a nos portar varonilmente de forma madura e corajosa para que possamos cuidar dos bebês na fé, dos novos cristãos. Quarto lugar, aprendamos a buscar o fortalecimento no Senhor e na força do seu poder. Deixemos de procurar muletas espirituais por meio das fórmulas mágicas oferecidas pelos espertalhões à nossa volta. É o mato que tem. Gente esperta, ligada, e sabe exatamente onde atacar você. Presta atenção em nome de Jesus. Pegue a sua oração e a sua demanda, apresente diante do trono da graça e você vai ver a glória de Deus descer na situação. E, em quinto e último lugar, sejamos canais dessa multiforme graça. Exercitemos incessantemente a graça de Deus com todos. Que sejamos fortalecidos no Senhor para um novo andar na nova estrada que se abre diante de nós. Uma estrada, sobretudo, de oportunidade, de crescimento para a glória de Deus. E de sermos instrumentos para que outros sejam alcançados. Presta atenção a isso em nome de Jesus. Amém? O desejo do meu coração é que vocês tenham um ano abençoadíssimo, cheio de graça, e que vocês voltem a ser canais dessa multiforme graça de Deus em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, pelos nossos queridos que ouviram essa palavra, rogando ao Senhor que cada palavra trazida não tenha se perdido, mas que sejam poderosamente ministradas aos corações que as ouviram, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Só não vamos ter o tríplice amém cantado. Vai ser amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente, em nome de Jesus Cristo. Amém.